É, boa noite. Meu nome é Kissa, sou do Polo de São Francisco Tabapuana e estou cursando Ciências Biológicas. O tema do meu plano de aula é densidade e será administrado, né, para aluno do sexto ano do Ensino Fundamental 2, no turno da manhã. No caso, densidade. Densidade é uma das propriedades muito importantes da matéria, né? O conceito de densidade se refere a uma grandeza da física, confere a capacidade de pesar ou mensurar o peso do material, relacionando este peso ao volume ocupado. Para alcançarmos este conceito, vamos usar a seguinte fórmula: D, que é igual de densidade, M, que é igual de massa do objeto, dividido por V, que é igual a volume ocupado pelo objeto. Densidade e temperatura. Quando expomos o material, alterando sua temperatura, o volume também aumenta, ocupando um espaço maior. No caso, nessa situação, haverá dilatação pela separação das moléculas quando se mantém as condições estáveis. Porém, se a temperatura for reduzida, ocorre a diminuição do volume. A quantidade de massa existente em volume nós chamamos de massa volúmica. Continuando, quando a matéria se expande, a sua massa volúmica, a matéria se contrai. A sua massa volúmica aumenta, esse conceito tem-se uma unidade de medida que pode ser, no caso, em gramas por centímetro cúbico. No caso, por meio de uma atividade prática, a gente vai testar a densidade da água doce e salgada, que no caso a densidade é uma propriedade que caracteriza um determinado material, permitindo sua distinção. A gente vai realizar um experimento simples que auxilie na compreensão do tema em questão. Nós vamos usar os seguintes materiais: um copo de vidro, um ovo cru, 100 gramas de sal de cozinha refinado e 500 ml de água. Podemos dizer que a água possui como densidade tiroteio interrompeu hoje de manhã um compromisso de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na inauguração de um polo universitário em Paraisópolis, todos se abaixaram, inclusive o candidato. Possui a uma atmosfera, ou seja, uma atmosfera na temperatura ambiente que é considerado 25 graus. No caso, 997 kg por metro cúbico é igual à densidade básica da água, né? Para realizarmos essa prática, a gente vai, no caso, colocar o ovo cru no interior do copo e encher com uma quantidade suficiente de água para cobrir todo o ovo. No caso, uns 300 ml.
vamos observar e anotar o que vai, né, o que aconteceu. Depois, a gente vai retirar o ovo do copo e adicionar, né, o sal aos poucos. No caso, esse é o segundo experimento, que é a água com sal, que a gente vai adicionar aos poucos e misturar bem devagar, né? E depois vamos inserir o ovo, né? Novamente o ovo no copo com a água e o sal e observar o que vai acontecer. E anotar, né, as nossas observações. No caso aqui, nós temos um copo com ovo, né? Sem sal, né? Porque no caso, a água sem o sal é mais leve que o ovo. E na segunda imagem que nós temos, que é, no caso, da água sem o sal, a água sem o sal é leve e o ovo afunda porque a água é mais pesada, né, que o ovo. O ovo afunda, aí no caso, porque é mais pesado, o ovo é mais pesado que a água. E no terceiro copo, né, que o ovo está flutuando, é porque a água com sal é mais pesada. Por isso que, no caso, a água não deixa, impede, a água com sal, né, está impedindo o ovo de afundar. Por isso que ele está flutuando. Que é, no caso, o exemplo do Mar Morto, né, tem tanto sal, né, que acaba que ali ninguém consegue nadar nele pela quantidade de sal que ali tem no Mar Morto. No caso, a minha avaliação vai ser da seguinte forma. Eu vou pedir no caso, eu vou propor para os alunos responderem algumas questões, né, sobre o tema, né? E, no caso, eles vão responder sobre o que eles observaram. Eu vou dar algumas perguntas para eles responder, porque, no caso, eu acho que fazer algumas perguntas para os alunos, né, vai estimular a atenção, vai chamar a atenção dos alunos, no caso, para o aprendizado. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, muito obrigada pela atenção. Essas pessoas transformaram-se em agricultores familiares de verdade, tiveram acesso ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica. Na sequência, a vez do governador reeleito do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Ele foi ao Alvorada para declarar apoio ao Bolsonaro. À noite, Jair Bolsonaro participou de um evento religioso, acompanhado da primeira-dama Michele. O IPEC divulgou a terceira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Globo. De sábado até hoje, o Instituto perguntou a 3.008 eleitores em quem você votaria. O IPEC só fala pro lado de Lula. Se o ponto da eleição fosse hoje. Segundo o IPEC, Lula do PT permanece na liderança da disputa contra Jair Bolsonaro do PL. A margem de erro é de 2 pontos. Foi quantos minutos?